meus queridos irmãs e minhas queridas irmãs. Que a paz do Senhor esteja sobre vossas cabeças e sobre vossos corações. E aí, domingo, né? Dia de descansar, dia de estar com a família. Alguns estão sozinhos, contemplando a própria solitude, que é diferente da própria solidão. Mas ninguém sozinho, todo mundo com Deus, né? E outros estão trabalhando. Normalmente quem é da área da saúde, segurança pública, segurança privada, tem os plantões, né? Então essas pessoas que também sejam abençoadas com a paz, que vão e voltem em segurança do seu trabalho para suas casas, que estejam plantões calmos, porque domingo ninguém merece ter intercorrência, né? Convenhamos. Mas vamos lá, eu já vou de cara dizer que esse vai ser um salmo diferente, porque eu vou falar sobre algo apócrifo, extra-bíblico. Tá? Na verdade, Jesus falou o tempo inteiro o que eu vou falar aqui no Novo Testamento, porém nas entrelinhas, só que ninguém se ligou até hoje. E como eu citei no podcast, vocês querem a volta de um cara que vocês não entenderam o que ele falou há 2000 anos atrás, mas estão pedindo a volta dele até hoje. Jesus volta, ele deve estar olhando assim embaixo pra quê? Vão aprender o que eu tentei falar há 2000 anos atrás. Mas não é isso. Bom, acabaram as quartas de finais de Copa do Mundo e como eu já deixei muito claro aqui, eu sou extremamente apaixonada por Copa. Como eu já deixei bem claro aqui, eu sou muito apaixonada por Copa do Mundo e eu saí 50%, né? Torci pra Noruega, perdeu. Torci pra Argentina, passamos para semifinais, né? Foi um sufoco, mas a gente passou. Os 2 jogos foram pros acréscimos, às vezes 30 minutos de... Foi um sufoco, mas passamos. Né? Enfim, mas o que eu quero falar foi sobre eliminação da Noruega, tá? Vocês lembram que quando eles nos eliminaram essa semana nas oitavas, o goleiro, na hora que o Neymar foi bater o pênalti, ele debochou da cara do Neymar? Gente, eu vou deixar claro, eu não gosto do Neymar. Nunca gostei. Desde a Copa de 2014, desde que ele entrou na seleção. Eu acho que a vida pessoal dele é muito bagunçada, interfere no jogo. E isso se refletiu em todas as Copas que ele participou. Mas o que eu quero falar aqui, quero frisar, poderia ser qualquer jogador, qualquer seleção. Foi o deboche. Porque o Brasil, fazendo gol ou não, já estava eliminado. Não tinha mais tempo hábil para se fazer um outro gol. Era aquele lance, 2 minutos e tchau. Tchau. Pegava o avião e voltava para casa. Não tinha mais o que fazer. E o cara começou a debochar. E o Neymar foi e fez o gol. Isso para mim, já de cara, foi uma humilhação. Né? E hoje, quem botou o rabinho entre as pernas, humilhado e levou gol, foi o próprio goleiro da Noruega, que vai pegar o seu aviãozinho e vai voltar para sua casa. E por que eu falei que vim trazer um conteúdo extra-bíblico, né? Porque não está na Bíblia. E já aviso que, se você acha um absurdo trazer esse conteúdo, pause agora o vídeo, procure um outro vídeo da minha playlist deste canal. Temos vários conteúdos bíblicos, espirituais, religiosos, ou vá para outro canal, porque eu vou trazer algo que não está nas escrituras sagradas oficiais, e sim são bastidores. No tempo de Abraão, o nosso patriarca, quando ele estava cruzando, quando Deus mandou: Abraão, saia da tua parentela, da tua casa, etc, etc e tal, saindo de Ur, da terra dos caldeus, indo até Canaã, para a cidade da terra que eu lhe mostrarei, que era Canaã, ele teve que passar por onde? O nosso querido e amado Egito. Quando ele passou com o Egito, vocês lembram até que deu problema com a Sarai, né? Com a esposa dele, que o faraó queria tomá-la como esposa, etc. Mas não é aí o ponto. Tinha um homem muito sábio, chamado Tote. Ah, mas é o Deus Tote. Não, gente, pare. Não existia Deus. Deus só existe um, tá? Um só, que é Deus. Na língua egípcia é chamado de Atom. Na língua egípcia antiga, ele era chamado de Atom. Então, cada vez que eu falar Atom aqui, eu não estou falando de heresia. Eu estou falando do próprio Deus, tá? Mas eu falo Deus mesmo. Então, existia um homem chamado Tote, que era muito sábio. Né? E não era o Deus Tote. E este cara passou para Abraão muitos conhecimentos.
um destes conhecimentos, e ele deixou para a civilização muitos conhecimentos. E existe as 7 leis herméticas. Por que hermético? Porque tinha que ser muito fechado. A humanidade não estava preparada para saber aquilo. Por isso que hoje nós temos os potes herméticos, porque são vedados, são fechados. Mas, hoje em dia, este conhecimento já está à mostra num livro chamado Kybalion. E muitas pessoas podem dizer: herege, você está falando de ocultismo num canal santo, etc e tal. Calma, pessoal, calma. As 7 leis herméticas são de extrema importância para qualquer ser humano que quer entender a vida, quer entender como as coisas funcionam. E neste caso do goleiro e da eliminação da Noruega, eu quero falar sobre a 6ª lei hermética, que é a lei de causa e efeito. Aqui se faz, aqui se paga. Ou vocês conhecem a lei de mosaica, que é olho por olho, dente por dente? Foi uma das primeiras legislações do mundo, a de Moisés. Quem vocês acham que ele se espelhou? Foi na 6ª lei hermética. E isso, claro, que teria que ter uma aula enorme para eu dizer como Abraão passou isso para Isaac, o amigo de Dod que passou para Isaac, passou para Jacó, que passou para os seus filhos, e foi indo que já até chegar a Moisés, que passou para o hebreu. Entendeu? Que passou para o hebreu não, que teve que, quando fez as leis de Deus, teve ali a lei de causa e efeito, mas de uma mão mais pesada. Isso, por exemplo, no hinduísmo, a gente vê como karma. Tem o karma e tem o dharma. Que a gente vive falando aqui no vulgo de popular no Brasil: fulano é meu karma, não sei o que é meu karma. Isto nada mais é que karma. Se ele tivesse ficado com a boca fechada dele, com aqueles dentes lindos, a cara dentária branquinha, linda, retinha, fechada, e tivesse só tomado ou defendido o gol com decência e feito o trabalho dele que ele é pago para fazer, talvez hoje eles estariam pela primeira vez numa semifinal de Copa do Mundo. Mas ele botou um time inteiro a perder por causa de uma risadinha, porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Então podem procurar, é a 6ª lei hermética. Aproveitem e olhem todas as leis herméticas, são 7. Tá bom, meus amores? E agora pausem o vídeo, deem aquele like, hypem se puderem, se inscrevam se não forem inscritos, e vamos, pausem o vídeo, peguem um copo com água, viu? E vamos rezar o Salmo 91. Só que ninguém se ligou até hoje. E como eu citei no podcast, vocês querem a volta de um cara que vocês não entenderam o que ele falou há 2000 anos atrás, mas estão pedindo a volta dele até hoje. Jesus volta, ele deve estar olhando assim embaixo pra quê? Vão aprender o que eu tentei falar há 2000 anos atrás, mas não é isso. Bom, acabaram as quartas de finais de Copa do Mundo, e como eu já deixei bem claro aqui, eu sou muito apaixonada por Copa do Mundo, e eu saí 50%, né? Torci pra Noruega, perdeu. Torci pra Argentina, passamos para semifinais, né? Foi um sufoco, mas passamos. Enfim, mas o que eu quero falar foi sobre eliminação da Noruega. Vocês lembram que quando eles nos eliminaram essa semana nas oitavas, o goleiro, na hora que o Neymar foi bater o pênalti, ele debochou da cara do Neymar? Gente, eu vou deixar claro, eu não gosto do Neymar. Nunca gostei. Desde a Copa de 2014, desde que ele entrou da seleção. Eu acho que a vida pessoal dele é muito bagunçada, interfere no jogo, e isso se refletiu em todas as Copas que ele participou. Mas o que eu quero falar aqui, quero frisar, poderia ser qualquer jogador, qualquer seleção, foi o deboche. Porque o Brasil, fazendo gol ou não, já estava eliminado. Não tinha mais tempo hábil para se fazer um outro gol. Era aquele lance, 2 minutos e tchau. Pegava o avião e voltava para casa. Não tinha mais. E o cara começou a debochar. E o Neymar foi e fez o gol. Isso para mim, já de cara, foi uma humilhação. E hoje, quem botou o rabinho entre as pernas, humilhado, e levou gol, foi o próprio goleiro da Noruega, que vai pegar o seu aviãozinho e vai voltar para sua casa. E por que eu falei que vim trazer um conteúdo extra bíblico, né? Porque não está na Bíblia. E já aviso que, se você acha um absurdo trazer esse conteúdo, pause agora o vídeo,
procure um outro vídeo da minha playlist deste canal. Temos vários conteúdos bíblicos, espirituais, religiosos, ou vá para outro canal, porque eu vou trazer algo que não está nas escrituras sagradas oficiais, e sim são bastidores. No tempo de Abraão, nosso patriarca, quando ele estava cruzando, quando Deus mandou: Abraão, saia da tua parentela, da tua casa, etc, etc e tal, saindo de Ur, da terra dos caldeus, indo até Canaã, para a cidade da terra que eu lhe mostrarei, que era Canaã, ele teve que passar por onde? O nosso querido e amado Egito. Quando ele passou com o Egito, vocês lembram até que deu problema com a Sarai, né? A esposa dele, que o faraó queria tomá-la como esposa, etc. Mas não é aí o ponto. Tinha um homem muito sábio, chamado Tote. Ah, mas é o Deus Tote. Não, gente, pare. Não existe a Deus. Deus só existe um, tá? Um só, que é Deus. Na língua egípcia é chamado de Atom. Na língua egípcia antiga ele era chamado de Atom. Então cada vez que eu falar Atom aqui, eu não estou falando de heresia. Eu estou falando do próprio Deus, tá? Mas eu falo Deus mesmo. Então existia um homem chamado Tote, que era muito sábio, né? E não era o Deus Tote. E este cara passou para Abraão muitos conhecimentos. Um destes conhecimentos. E ele deixou para a civilização muitos conhecimentos. E existe as 7 leis herméticas. Por que hermético? Porque tinha que ser muito fechado. A humanidade não estava preparada para saber aquilo. Por isso que hoje nós temos os potes herméticos, porque são vedados, são fechados. Mas, hoje em dia, este conhecimento já está à mostra num livro chamado Cabailon. E muitas pessoas podem dizer: herege, você está falando de ocultismo num canal santo, etc e tal. Calma, pessoal, calma. As 7 leis herméticas são de extrema importância para qualquer ser humano que quer entender a vida, quer entender como as coisas funcionam. E neste caso do goleiro e da eliminação da Noruega, eu quero falar sobre a 6ª lei hermética, que é a lei de causa e efeito. Aqui se faz, aqui se paga. Ou vocês conhecem a lei de mosaico? Isso, por exemplo, no hinduísmo, a gente vê como karma. Tem o karma e tem o dharma. E a gente vive falando aqui no vulgo de popular no Brasil: fulano é meu karma, não sei o que é meu karma. Isto nada mais é que karma. Se ele tivesse ficado com a boca fechada dele e tivesse só tomado ou defendido o gol com decência e feito o trabalho dele que ele é pago para fazer, talvez hoje eles estariam pela primeira vez numa semifinal de Copa do Mundo. Mas ele botou um time inteiro a perder por causa de uma risadinha, porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Então podem procurar, é a 6ª lei hermética. Aproveitem e olhem todas as leis herméticas, são 7. Tá bom, meus amores? E agora pausem o vídeo, deem aquele like, hypem se puderem, se inscrevam se não forem inscritos e vamos, pausem o vídeo, peguem um copo com água, viu? E vamos rezar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que te voa de dia, nem da peste que te anda na escuridão, nem da mortandade que te assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto
tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha satisfação. Que assim seja, assim será, e assim é. Amém.